Fala galera, está começando o último episódio da Lei 6766 que trata sobre o parcelamento do solo urbano. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus melhores amigos. Vamos lá? Artigo 40. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar o loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes. Parágrafo 1º. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, que promover a regularização na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do parágrafo 1º do artigo 38 desta lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento. Parágrafo 2º. As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no artigo 47 desta lei. Parágrafo 3º. No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes até o valor devido. Parágrafo 4º. A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados. Parágrafo 5º. A regularização de um parcelamento pela Prefeitura Municipal ou Distrito Federal, quando for o caso, não poderá contrariar o disposto nos artigos 3º e 4º desta lei, ressalvado o disposto no parágrafo 1º deste último. Artigo 41. Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avançado, poderá obter o registro de propriedade do lote adquirido, valendo para tanto o compromisso de venda e compra devidamente firmado. Artigo 42. Nas desapropriações não serão considerados como loteados ou loteáveis, para fins de indenização, os terrenos ainda não vendidos ou compromissados, objeto de loteamento ou desmembramento não registrado. Artigo 43. Ocorrendo a execução de loteamento não aprovado, a destinação das áreas públicas exigidas no inciso 1 do artigo 4º desta lei não se poderá alterar sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas, civis e criminais previstas. Parágrafo único. Neste caso, o loteador ressarcirá a Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal, quando for o caso, em pecúnia ou em área equivalente, no dobro da diferença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente destinadas. Artigo 44. O município, o Distrito Federal e o Estado poderão apropriar áreas urbanas ou de expansão urbana para reloteamento, demolição, reconstrução e incorporação, ressalvada a preferência dos expropriados para a aquisição de novas unidades. Artigo 45. O loteador, ainda que já tenha vendido todos os lotes ou os vizinhos, são partes legítimas para promover ação destinada a impedir construção em desacordo com restrições legais ou contratuais. Artigo 46. O loteador não poderá fundamentar qualquer ação ou defesa na presente lei sem apresentação dos registros e contratos a que ela se refere. Artigo 47. Se o loteador integrar grupo econômico ou financeiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária de qualquer forma de loteamento ou desmembramento irregular, será solidariamente responsável pelos prejuízos por ele causados aos compradores de lotes e ao poder público. Artigo 48.
O foro competente para os procedimentos judiciais previstos nesta lei será o da comarca da situação do lote. Artigo 49. As intimações e notificações previstas nesta lei deverão ser feitas pessoalmente ao intimado ou notificado, que assinará o comprovante do recebimento, e poderão igualmente ser promovidas por meio dos cartórios de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva decretá-las. Parágrafo 1º. Se o destinatário se recusar a dar recibo ou se furtar ao recebimento, ou se for desconhecido o seu paradeiro, o funcionário incumbido da diligência informará essa circunstância ao oficial competente, que a certificará sob sua responsabilidade. Parágrafo 2º. Certificada a ocorrência dos fatos mencionados no parágrafo anterior, a intimação ou notificação será feita por edital na forma desta lei, começando o prazo a correr 10 dias após a última publicação. Capítulo 9. Disposições penais. Artigo 50. Constitui crime contra a administração pública. Inciso 1. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta lei, ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e municípios. Inciso 2. Dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento de solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença. Inciso 3. Fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados afirmação falsa sobre a legalidade do loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa de 5 a 50 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Parágrafo único. O crime definido neste artigo é qualificado ser cometido: inciso 1, por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrados no registro de imóveis competente. Inciso 2. Com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado, ressalvado o disposto no artigo 18, parágrafos 4º e 5º desta lei, ou com omissão fraudulenta de fato a ele relativo, se o fato não constituir crime mais grave. Pena: reclusão de 1 a 5 anos e multa de 10 a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Artigo 51. Quem, de qualquer modo, concorra para a prática dos crimes previstos no artigo anterior desta lei, incide nas penas a este cominadas, considerados em especial os atos praticados na qualidade de mandatário de loteador, diretor ou gerente de sociedade. Parágrafo único. Vetado. Artigo 52. Registrar loteamento ou desmembramento não aprovado pelos órgãos competentes. Registrar o compromisso de compra e venda, a cessão ou promessa de cessão de direitos, ou efetuar registro de contrato de venda de loteamento ou desmembramento não registrado. Pena: detenção de 1 a 2 anos e multa de 5 ou 50 vezes o valor de salário mínimo vigente no país, sem prejuízo das sanções administrativas cabíveis. Capítulo 10. Disposições finais. Artigo 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, do órgão metropolitano, se houver, onde se localiza o município, e da aprovação da Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente. Artigo 53-A. São considerados de interesse público os parcelamentos vinculados a planos ou programas habitacionais de iniciativa das prefeituras municipais e do Distrito Federal ou entidades autorizadas por lei, em especial as regularizações de parcelamentos e de assentamentos. Parágrafo único.
As ações e intervenções de que trata este artigo não será exigível documentação que não seja a mínima necessária e indispensável aos registros no cartório competente, inclusive sob a forma de certidões, vedadas as exigências e as sanções pertinentes aos particulares, especialmente aquelas que visem garantir a realização de obras e serviços, ou que visem prevenir questões de domínio de glebas, que se presumirão asseguradas pelo poder público respectivo. Artigo 54. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 55. Revogam-se as disposições em contrário. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei 6.766, que trata sobre parcelamento do solo urbano. Se você curtiu essa lei, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!